Português para concursos, aula 15, conjunção. Conjunção: palavras que servem de elementos de ligação entre duas orações ou termos com o mesmo valor sintático de uma mesma oração. O pai ligou o carro e baixou o vidro. Saí para caminhar e encontrei com ele. Já estudei, mas não entendi. Repare que para cada verbo há uma oração. Há conjunções coordenativas e subordinativas. As coordenativas ligam orações com a mesma função gramatical. Exemplo: o cachorro correu e caiu. Enquanto que as subordinativas ligam orações nas quais uma das duas completa o sentido da outra. Exemplo: é preciso que venham à reunião. Conjunções são invariáveis, ou seja, não sofrem flexão de número, gênero ou qualquer outra. Conjunções coordenativas. Há que ver sempre o contexto da oração, pois a mesma conjunção pode ter valor gramatical diferente. A aditivas adicionam uma ideia à outra. E, nem, não só, mas também. Ele estudou e passou. B adversativas exprimem uma contrariedade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Ele estudou, mas não passou. C alternativas exprimem um leque de opções excludentes. Ou, ora ele estuda, ora ele trabalha. D conclusivas indicam uma conclusão. Logo, portanto, por consequente, pois, depois do verbo. Ele estudou, logo passou. Ele passou, pois depois do verbo passou. Ideia de conclusão. Explicativas dão uma explicação. Que, porque, portanto, pois, antes do verbo. Ele passou porque estudou. Ele passou, pois estudou. Pois, antes do verbo, estudou. Explica por que ele passou. Atenção! As conjunções e, antes, agora e quando são adversativas quando tiverem valor de mas. Ele estudou e não passou. O bom candidato não descansa, antes estuda. Ela é paciente. Agora, idiota não é. Erraram muitas questões, quando poderiam acertar quase todas. Senão é conjunção adversativa quando equivale a mas sim. Ele não passou por sorte, senão por muito esforço. A conjunção adversativa mas sempre aparece no início da oração. As demais conjunções adversativas podem aparecer no meio. Fui comprar leite, mas o mercado estava fechado. Fui comprar leite, o mercado, porém, estava fechado. Conjunções subordinativas. Há que ver sempre o contexto da oração, pois a mesma conjunção pode ter valor gramatical diferente. A causais indicam uma causa. Porque, como, já que, visto que, uma vez que. Ela não estudava porque não queria. B concessivas indicam uma contradição ou fato inesperado. Embora, ainda que, apesar, conquanto, mesmo que. Ela estudava, embora fosse tarde. C condicionais indicam uma condição. C caso, desde que, conquanto que. Ela estudava se houvesse vontade. D comparativas indicam uma comparação. Menos que, mais do que, como. Ela estudava como se sua vida dependesse disso.
E. Conformativas, exprimem uma regra ou modelo adotado, conforme, consoante, segundo, como. Ela estudava conforme o edital. F. Consecutivas, ideia de consequência, que, de sorte que, de forma que. Ela estudava de sorte que certamente seria aprovada. G. Proporcionais, indicam uma ideia de paralelismo e dependência entre acontecimentos, à medida que, ao passo que, a proporção que ela estudava, ela ganhava confiança. H. Finais, indicam uma finalidade, para que, a fim de que, porque. Ela estudava para ter uma vida melhor. I. Temporais, indicam tempo, quando, enquanto, antes que, logo, assim. Ela pararia de estudar apenas quando fosse aprovada. Repare que todas as conjunções subordinativas de a I funcionam como adjuntos adverbiais da primeira oração, ou seja, de alguma forma modificam o sentido da outra oração. Por essa razão, elas são chamadas de conjunções adverbiais. Ela não foi aprovada porque não estudou. Porque não estudou indica a causa de não ter sido aprovada. Além do grupo das conjunções subordinativas adverbiais, temos também as conjunções integrantes. As conjunções integrantes introduzem orações que equivalem a substantivos. Espero que você seja aprovado. Espero isso. Veja que você seja aprovado tem o valor de um substantivo. Atenção às locuções conjuntivas, palavras que juntas têm valor de conjunção, visto que, desde que, ainda que, por mais que, à medida que, à proporção que, logo que, a fim de que. Há que sempre ver o contexto semântico para classificar a conjunção corretamente. Por exemplo, a conjunção que pode ser aditiva, dorme que dorme e não passa. Explicativa, estude que passa. Consecutiva, onde estudava que não te vi. Comparativa, é duro que nem pedra. Concessiva, estude, um pouco que seja. Final, estude que sua vida melhora. Causal, inteligente que é, passará logo. O entendimento de conjunções é muito importante para a resolução de questões de concursos. Perceba que elas interagem diretamente com a sintaxe, relação entre os termos da oração e entre orações. Dessa forma, tenha clareza dos conteúdos e internalize a matéria fazendo questões. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!